pessoal, agora nós estamos aqui em Escarpas do Lago, né? Tipo um bairro, um clube afastado da cidade, inclusive várias áreas a gente não pode chegar, porque ela ali é de associados. O que a gente tem aqui é uma camarotização do processo, um espaço autossegregado, né? Não é uma segregação porque você tem uma questão de desigualdade social. Eles querem se segregar. Então Escarpas é um novo mundo, né? O professor Jean fala que a gente parece que está num portal, né, Jean? Isso, né? Quando a gente adentra esse condomínio, esse clube, parece que você entra numa outra realidade, porque você tem o município de Capitólio, né, com um contexto social, com a característica própria ali de cidades do interior de Minas Gerais, e de repente você entra num ambiente, né, provido de muito dinheiro, de muita alteração do meio também, né, Max? Totalmente. Você percebe a ocupação das vertentes aqui dos morros, né? E a gente percebeu, pessoal, um investimento muito grande em obras de engenharia para adaptação desses móveis à declividade do terreno, que não é uma declividade propícia. Mas a ideia dessa ocupação é vislumbrar a paisagem do local, né? Então está uma casa bem alocada com uma vista por você essa percebe, parte. é um bairro realmente muito bonito, né? Mas nem parece que a gente está no mesmo local. E essa grande diferença dessa desigualdade vai lembrar muito, né, Milton Santos, os fluxos e os fixos. Então, claramente, você olha para uma casa dessa com um espaço igual esse, você sabe exatamente o padrão, né, das pessoas que tem esse tipo de casa, mas o mais interessante é que as pessoas não moram aqui. Então o investimento da cidade é feito para as pessoas de fora. Então esse processo, ele causa aí na cidade um problema de alargamento, de espraiamento da cidade, porque o imóvel vai ficando cada vez mais caro, no que a gente chama de especulação imobiliária. Quanto vale o terreno em Escarpas? Aquilo tudo próximo a Escarpas começa a valorizar mais. Se eu consigo vender um terreno a 1 milhão, por exemplo, e aí vai ficando cada vez mais difícil da ocupação das pessoas da cidade. É um município de 8 mil habitantes, mas que na verdade em época de carnaval, de Natal, você vai para 16, para 20 mil. Então uma cidade, já dizia Jaime Lerner, um grande urbanista, foi prefeito de Curitiba, governador do Paraná, ele dizia, se a cidade não é boa para as pessoas que vivem nela e é boa só para as pessoas de fora, na verdade a cidade não é boa. Esse é um principal problema. Quando a gente vê o cenário de dentro da cidade de Capitólio, nós temos problemas absurdos, completamente diferentes da realidade do camarote que é Escarpas do Lago. E um ponto importante é a apropriação de um bem natural, que seria um bem comum a todos que vivem no município de Capitólio. Ah, mas você fala assim, mas entrar aqui pode? Pode. Mas ao mesmo tempo você não consegue usufruir desse espaço natural, porque ele é cercado, ele é segregado. Se você perceber, ali, ó, você tem uma marina, né? Então somente quem tem um barco que paga um valor X para ter o uso desse espaço vai poder usufruir desse bem natural, que seria um bem de todo cidadão que vive aqui em Capitólio. Então o que a gente percebe claramente é o seguinte, nós temos a segregação socioespacial, que é causada não porque a pessoa quer, e temos a autossegregação, que é aqui no meu clube, eu quero que entre, não só em Escarpas, mas em diversas áreas dos condomínios fechados. Os condomínios fechados são o limite da lei de um processo, né? Pegar sua rua e cercar. Então algumas cidades nem permitem condomínios fechados, mas é uma estrutura, voltando aos fixos e fluxos de Milton Santos, o que a gente observa aqui é justamente o tipo de fluxo que nós temos nessa região, que é completamente diferente dos fluxos que nós temos no restante da cidade. Então esse paradoxo, essa grande desigualdade social está cristalizada no processo socioespacial que nós temos. A gente pode ver a diferença até do processo do lago, né, do que a gente viu lá em Escarpas. Olha aqui, a gente tem um grande processo de assoreamento aqui, tá um cheiro meio forte, né? É água pluvial, você tem aqui todo o escoamento da água pluvial da cidade em direção a esse lago artificial aí. E que você percebe que todo o sedimento dessa parte mais alta, que tende a escoar para a parte mais baixa, assoreando aqui o rio. O que a gente percebe aqui, nós estamos no centro de Capitólio, né, é a Capitólio verdadeira, né, a cidade mesmo de quem mora aqui. Escarpas, né, ou outros condomínios ali perto, você percebe que não é realmente de dentro da cidade, não pertence. Então aquela área que a gente viu não tem raízes com o processo da cidade. Pode estar em qualquer outra área, pode estar em Trancoso, na Bahia, em Rifane, em São Paulo, né, em Ilha Solteira, em qualquer outra área. Por quê?
porque não tem raízes, é superficial, é como se fosse uma cenografia, é uma arquitetura cenográfica, e isso tem efeitos grandes, porque isso acaba trazendo, aumentando o processo de segregação, porque cria uma espécie de conflito entre a Capitólio verdadeira e aquela Capitólio dos condomínios, a Capitólio do camarote. Quando a gente fala camarote, você, por exemplo, pensa numa festa, quem está no camarote tem privilégios, e aquele que está embaixo tem vontade de estar no camarote, mas ele não pode, porque você tem o processo da especulação imobiliária. Então, esse termo vem ganhando muita força dentro da geografia urbana, que é a camarotização, a autossegregação pelo valor financeiro, e muitas vezes de quem é de fora e não daqueles que trabalham ou que estão dentro da cidade. Então aqui a gente tem uma construção verdadeira da cidade. Então aquele processo bem clássico de uma igreja no centro, você pode ver a construção ali, ó, né, característica de um processo Art Deco do início do século XX, muito diferente daquela arquitetura contemporânea, né, com tudo bastante integrado, que é uma característica sem identidade e sem raiz com a localidade. Lá na região das escarpas do lago, você vê o que? Um ambiente artificial, essa artificialidade criada, né, para ter essa comunhão, paisagem e residências. Mas é isso que o Max trouxe de um ponto importante, a questão da falta da identidade com o local. Então aqui na verdadeira Capitólio, você vê essa identidade, né, na arquitetura, na relação centro e entorno, no espraiamento para as regiões mais distantes. Então você vê, né, a cidade sendo construída e sendo organizada de acordo com as suas especificidades, natural, de uma cidade do interior de Minas Gerais. Mas no momento que você tem ali um ponto, né, totalmente discrepante, você vai gerar esse conflito na área urbana que nós temos aqui. E aí entra um processo bem importante, guarda esse conceito básico da geografia, que é o conceito de lugar, né? Que é o conceito de pertencimento e tudo mais. Então, quem mora na cidade não se sente pertencente àquilo que foi artificial colocado aqui. E aí eu te falo uma coisa, importante do processo de globalização, importante do processo de padronização que você tem na linha arquitetônica, que é um conceito que vem ganhando força, é o não lugar. A não identidade com o processo. Então, quando uma coisa pode ser colocada em qualquer outro lugar do planeta, significa que, na verdade, ela é um não lugar. Como assim? Um shopping center. Shopping center tem cheiro de shopping center? A loja de uma determinada marca não tem o cheiro daquela marca? Um fast food. Então, você, quando perde aquela identidade, no cheiro daquele restaurante, naquela cidadezinha pequena, como eu tô aqui em Capitólio, ou, nossa, aquela arquitetura que me chama, isso é lugar, isso é característica de um lugar completamente diferente do outro. Quando eu vou numa padronização de um camarote, ela é basicamente igual. A questão do não lugar traz raízes, traz a perda das raízes, e isso tem grandes processos urbanos, como os conflitos que eu tenho entre as diversas classes. Max, nós vimos aí toda a questão que envolve a geologia do Lago de Furnas, né, que mostra que é um ambiente muito frágil, de quartzito, que é uma rocha metamórfica, né, proveniente do arenito, mas a gente vê que tem uma certa preocupação, principalmente depois do acidente, né, a tragédia que teve lá no Lago de Furnas, né, em Capitólio, mas assim mesmo não é nada 100%, não é muito seguro, né? Não é. Deu pra visualizar isso bem, né? Tem alguns trechos que você vê realmente tanto o risco de queda, né, das pessoas. Você vê as instruções ali, né, dos monitores, ó, não deita, não brinca ali e tal, mas você vê uma criança, por exemplo, ali, é perigoso. Então esse risco natural de uma área de turismo ecológico, mas principalmente nessa, né, que é a questão do turismo predatório em Capitólio, que deu uma segurada com certeza, mas os reflexos desses vários anos não melhoraram em um ano, né? E a gente viu, né, alguns compartimentos rochosos ali com grande possibilidade ainda, né, desse rompimento, desse deslocamento, não foi? É, isso mesmo. E há também um ponto importante, né, pra gente trazer, que é essa questão da apropriação, né, desse bem natural pela iniciativa privada. Então você vê ali que o poder público transfere a responsabilidade para o setor privado para essa questão de segurança, infraestrutura, e isso cada vez mais se torna predatório, porque ali na região do Mirante percebe que vai ser instalado ali um grande parque
clube, aquático, né? Um clube. Parece. Um clube. Então, como a gente conclui, né, a situação de Capitólio, que é uma região com fragilidade geológica, que deveria ter um respeito maior nessas características únicas do lugar, né? Lembrando que é o tropical típico, lembrando que nós temos chuvas concentradas e muito volumosas no verão, que isso intensifica o processo intempérico da rocha. Então, a rocha tombar em direção ao lago, isso é natural, mas as pessoas continuam indo ali. A segurança que é estabelecida é uma segurança muito frágil ali, com boias, que você percebe que tem grandes blocos rochosos que vai acertar uma embarcação independente de boia ou não, tá? Então tem que ser pensado um turismo menos invasivo, né? Em relação ao Lago de Furnas. O que deu para ver foi que realmente houve algumas alterações na área, mas são alterações que não, de certa forma, remediam todo o processo que aconteceu ao longo desses anos, né? Então essa área que é de fragilidade ambiental hoje, nós temos aí a água como fator principal da intempérie da região, né? A percolação da água nesse solo que vai desgastando. É muito interessante, geralmente nas provas se cobra o processo ali da estratificação da rocha, que vai mostrando as camadas, né, pelo tempo que a água anda. Então canyon, né, esse nome que a gente tem aí de Grand Canyon, por exemplo, nos Estados Unidos, é o caminho que a água vai fazendo, moldando esse relevo, né, numa rocha propícia a essa questão, mas que mesmo com todo o acidente, com o que aconteceu ano passado, eu ainda vi e senti na área que o que foi feito não é suficiente. Então, assim, eu não acho que, por exemplo, as medidas que foram tomadas, pelo que eu senti, foram medidas que realmente resolverão. Talvez tenha adiado em 2, 3, 4, 5 anos, mas não vai me admirar, infelizmente, se nós tivermos uma outra ocasião de um acidente ou de um deslocamento naquela área, porque eu vi várias fissuras nessas áreas ali em Capitólio. Então, assim, o turismo predatório é quando eu mais levo em conta o processo de exploração do que de preservação. O turismo em áreas ambientais é importante, gera renda muitas vezes para preservar, mas não só em Capitólio. A gente consegue ver que em outras áreas também do Brasil, muitas vezes está pensando mais no processo de exploração do que em preservar essas áreas. Então, Jean, a gente finalizou, né, agora a nossa visita aqui em Capitólio, né, show de bola, um processo que a gente vai trazer para os nossos alunos de forma inédita, tá? Ninguém tem esse processo aqui do entendimento de Capitólio. Um ano depois da tragédia, a gente vem na cidade, já mostrando para vocês todas as questões ligadas ao processo geológico, geomorfológico, de intempérie da região, e a gente fez essa análise, né, urbana. Nós somos geógrafo, né, geografia urbana, fator preponderante para a FUVEST e para o Enem, dos assuntos que mais caem, e muito do que nós vimos em Capitólio pode ser cobrado. Nós vimos conceitos como camarotização, conceitos como desigualdade, conceito como autossegregação, condomínios fechados, fixos e fluxos, lugar e não lugar, geografia pura. E é um conceito extremamente atual, né? Legislação urbana, como é que isso acontece, né? Como que eu tenho essa diferença clara de locais artificiais, né? Um cenário do que foi visto ali, o que é Capitólio real, o que não é a Capitólio, né? Uma visita bem interessante. A gente foi lá em Scarpas também, né, Jean? É isso mesmo, pessoal, e nada melhor que estudar geografia em loco. Por isso que o Gabarita Geo tem esse projeto de geografia em loco, onde nós visitamos os lugares, mostramos as paisagens e, melhor, fazemos a análise da geografia física, da geografia humana de uma forma diferente, de uma forma leve e muito didática. Quer conteúdo didático? Vem ser Gabarita Geo. Valeu, galera, show de bola! Pra cima deles, aqui é Gabarita Geo.